E você é coordenadora executiva da da PIB. PIB. Você pode explicar um pouco para a gente o que é a PIB? Sim, a PIB é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? E a PIB é hoje o principal movimento indígena, né, do país, que reúne as macro, assim, as organizações macro-regionais. Nós temos a COIAB na Amazônia, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. No Nordeste tem a APOIME, a Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo. Aqui nós temos a ARPIN Sudeste, né? A Articulação dos Povos Indígenas do Sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem o Conselho Terena, no Mato Grosso do Sul. A Grande Assembleia Tiguaçu, que é do povo Guarani Kaiowá, né? São 7 organizações, né? A Comissão Guarani Verupá, que é Sul e Sudeste, e a Articulação dos Povos Indígenas do Sul. Essas organizações formam a APIB. Cada uma tem uma pessoa que representa dentro da coordenação executiva. Então, eu sou coordenadora executiva da APIB, representando a Amazônia brasileira. E a gente articula, né, toda essa luta em defesa dos direitos indígenas, né, em defesa do território, e toda essa articulação também com outros movimentos da sociedade civil. Acompanhamos as pautas que tramitam no Congresso Nacional e ficamos ali em vigilância permanente para, né, assim, intervir no sentido de mobilizar para impedir pautas que são anti-indígena, que são anti-ambiental, que são anti-direitos humanos, como também para estar junto ali na articulação com parlamentares que apoiam a causa indígena, né, para apoiar nossos projetos. E, Sônia, vocês existem para além de uma discussão, até de uma institucionalidade. É um pouco diferente da FUNAI, que já é um órgão governamental. Exato. Interessante. A FUNAI é o órgão oficial indigenista do Brasil, né? Pertence ao Estado, né? Então, é um órgão executivo. E a APIB é uma articulação, né, não governamental. Não tem nem CNPJ, não é institucionalizada, né? Porque a gente se organiza conforme são as organizações sociais mesmo dos nossos povos, né? E falando de FUNAI, não temos uma FUNAI, né? Não temos mais uma FUNAI. A FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, a gente tem falado hoje que é Fundação Nacional Anti-Indígena. Né? Dá até certo, o A e o I ainda serve, né? Nacional do Índio, Nacional Anti-Indígena, porque esse órgão que sempre foi tão importante para nós, que sempre articulou, né, essa defesa de direitos e sempre articulou a proteção dos povos indígenas, né? Hoje está aí a serviço do governo, né, dos interesses do governo. É um órgão totalmente submisso, né, subordinado, e tem uma atuação assim forte em perseguir indígenas que se opõem a esse governo, que se opõem ao projeto desse governo, né? Então, a FUNAI hoje deixou de ser realmente, né, de ter aquela missão institucional de proteção dos povos e promoção de direitos e passou a ser esse órgão que articula contra até, né? Sônia, essa coisa do aparelhamento, porque também existe um aparelhamento, né, na FUNAI para que ela possa atender determinadas vontades, né? E se fala muito, inclusive, eu estava assistindo uma fala sua rebatendo essa questão de que terras indígenas são terras improdutivas. Uhum. Existe uma vontade dessas pessoas existe, na verdade, né? De deslocamento, e aí a gente pode falar não só deslocamento, mas genocídio dos povos indígenas, para que aí sim essas terras possam ser produtivas, segundo o que eles acham, né, que é produtivo. Sim, então, hoje mesmo eu estava falando disso, né, porque a leitura política hoje desse governo, que é o porta-voz do agronegócio, das mineradoras, da indústria madeireira, da especulação imobiliária, né, essa leitura, né, no geral deles, olha a floresta em pé, olha a biodiversidade preservada, eles chamam de áreas improdutivas. E, na verdade, né, há uma necessidade de se conhecer mais, né, sobre o papel dos povos e dos territórios indígenas. O que esses territórios preservados beneficiam, né, para todo mundo, né?
beneficia a humanidade, beneficia o próprio meio ambiente, esse equilíbrio ambiental, equilíbrio climático, né? Então, o próprio Código da Mineração, que teve mudança recentemente, eles utilizaram essa justificativa de que os procedimentos administrativos para se autorizar a exploração de minério eram muito demorados, né? Muito morosos. Então, enquanto não se autoriza, fica por muito tempo aquelas áreas improdutivas, sem utilização nenhuma. Então, é isso que eles olham para uma floresta em pé e enxergam, é lucro, né? É dinheiro, é exploração. Enquanto que nós sabemos que são exatamente essas áreas protegidas, né? É que garante a biodiversidade viva, a água que a gente precisa, né? Que todo mundo precisa, as nascentes das águas que né, mantém ali ainda essa água limpa que muitas das cidades não têm, porque ou estão recebendo os esgotos da cidade, ou estão contaminadas, ou estão poluídas, né? Contaminada do garimpo ilegal, contaminada do veneno do agronegócio, né? E a gente quase não tem mais água potável, né? Para beber. Então, esses territórios indígenas é o que consegue ainda ter água limpa, alimentação sem veneno, né? A floresta em pé, que garante a chuva, que traz para cá, por meio dos rios voadores, né? Para abastecer os reservatórios de água daqui, como a Cantareira, né? Aqui, tudo. Então, se não tem chuva, se não tem floresta em pé, não tem chuva, né? Se não tem chuva, não tem água para ninguém, né? Mas, infelizmente, né, assim, quem tem esse poder na mão não consegue enxergar isso como riqueza. Não consegue, porque só vê riqueza como dinheiro, né? Como lucro. Então, a gente tem feito esse enfrentamento diário para trazer as pessoas para essa consciência e entender que a luta indígena, que a causa indígena, ela não é uma causa só nossa, né? Ela é uma causa humanitária, civilizatória, e que todo mundo precisa entender isso, né? Porque se a gente tem uma pressão popular para impedir a aprovação desses projetos de destruição, né? Para poder pressionar que não haja esse aparelhamento de Estado, né, a serviço dessa destruição, a gente consegue, se tem a sociedade do nosso lado, a gente consegue ter um peso, né?